Bom bate-papo. Gente, boa noite. Agradecendo aí o estudo inicial, né, do Delano. Agradecendo a todos pela presença. E pedindo a Jesus nos ilumine que nós possamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Né? Pode dar uma mensagem para começar? Alguém, acho que um espírito falou para mim assim, lê essa mensagem. Faz de conta, né? Tem uma mensagem que chama assim, Teu Livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes assim a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor ao redor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus, na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Emmanuel está no capítulo 1 do livro Mãos Unidas. Aí quem fizer isso aqui, só isso, pode receber o diagnóstico que o Delano deu de 6 meses aí e ficar tranquilo e em paz. Certo? Né? Só isso. Só fazer isso aqui, ó. Bom, hoje nós estamos na questão 138, falando sobre a alma, né? Da alma. Uma pergunta interessante. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? É bem confuso isso, né? Os seres orgânicos têm vida material, certo? Os seres orgânicos incluem os vegetais e os animais. Os seres inorgânicos não têm esse princípio da vida material, tá? Então, a vitalidade está nos seres orgânicos. Por serem vivos, é que eles são animados por uma inteligência, que é a alma. Isso é a visão espírita, certo? Mas algumas pessoas definem a vida orgânica como se a vida orgânica fosse a alma. E aí confunde. A vida orgânica dá possibilidade para o ser inteligente, o princípio espiritual, e no homem o espírito, habitar aquele corpo que tem vida, que tem vitalidade. Quando essa vitalidade do corpo acaba, o espírito desliga e continua. E espírito e alma é a mesma coisa. Então a alma não pode ser o princípio da vida mental de ser nenhum. Ok? Falando que espírito e alma é a mesma coisa, sim. Mas a alma não é quando o espírito está encarnado, sim. quando o espírito não está encarnado, a alma não existe.
Não. Espírito e alma é a mesma coisa. Então, onde está um, está o outro. Por definição, para facilitar, passaram a chamar de alma o encarnado e de espírito o desencarnado. Mas é a mesma coisa. Se a gente chamar o encarnado de espírito ou o desencarnado de alma, não está errado. Entendeu? Entendeu? É exatamente o que ele fala aqui, na 134. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? 134b. Certo? As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Inclusive aqui ele falou que a alma está no mundo espiritual e deveria ser então espírito. Mas não faz diferença. Um e outro é a mesma coisa. Isso clareia para nós. É só a gente refletir assim. Os seres orgânicos têm vitalidade. Os seres inorgânicos não têm vitalidade conhecida. Mas o Leon Denis diz que a alma dorme na pedra. Sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Por que ela dorme na pedra? Porque não tendo vitalidade, o princípio que está lá não tem condição de manifestação. É princípio inteligente ainda, como é no vegetal e como é no animal irracional. Mas no animal irracional e no vegetal, ele já tem algum meio de comunicação, de se manifestar. E aí gera a confusão todinha, que cada um quer definir de um jeito. Certo? Então, pela visão espírita, não estou dizendo que o outro é errado, não. Eu estou dizendo que pela visão espírita, a definição é essa. Nós somos espíritos, temos o perispírito, aqui os encarnados temos o corpo físico, e o corpo físico tem uma vitalidade que é diferente da vitalidade ou da vida do espírito. E é por isso que a gente fala que somos imortais. Porque o espírito tem vida própria. O corpo tem uma vida transitória, passageira. E quando essa vida acaba, essa vitalidade que ele falou que acaba, o corpo morre. O espírito desliga dele e vai continuar vivendo a sua vida de espírito em outros planos. Essa vida que não acaba. Então, encarnado, nós temos dois tipos de vida, ou duas vidas. Né? Temos a vida física, que vai acabar. E temos a vida espiritual, que vai continuar. A vida do espírito, a vida do corpo. Ok? Certo? Vou bater o martelo? Então, aí volta aqui a pergunta, né? Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Resposta. Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entender. Vocês entenderam o que eu falei? Então nós já estamos nos entendendo. Quem fala isso aqui não se entendeu ainda. Por quê? Não entendeu com a visão que nós estamos tendo agora. Quando virem essa explicação, do jeito que é colocado pelos espíritos, os cientistas vão entender. Quem buscou essa teoria vai entender. Vai aceitar ou não, mas vai entender a explicação. E ela fica mais didática. Tá? Não é que é melhor ou pior, é mais didática. Facilita mais o entendimento. Porque facilita o entendimento da vida na madeira, na árvore, por exemplo, nas plantas, nos animais irracionais. Então eles têm a vida deles, independente da questão espiritual. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma.
uma centelha anímica emanada do grande todo. Complicou um tiquinho mais. Ou seja, manteve de uma certa forma a teoria assim, anterior. Certo? Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma. Uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Por que a contradição? Começai por vos entenderes. Por que a contradição? Porque nós não nos entendemos ainda nas nossas definições. Cada um está buscando ainda um conhecimento, uma explicação que esteja mais adequada para o próprio gosto. Então, alguns entendem, e a gente pode até considerar, porque se nós somos lá no simbolismo bíblico, lá fala que nós somos uma centelha divina, né? Então você pode transformar a centelha nisso aqui, ó, uma centelha anímica emanada do grande todo. Então Deus modela o homem do barro da terra, assopra em suas narinas e ele se torna uma alma vivente. Certo? Então, nesse entendimento, é como se Deus tivesse assoprado nas narinas do homem a vitalidade espiritual e não a física. Pelo entendimento que nós pegamos da doutrina, o que Deus deu ao homem físico foi a vida orgânica, foi a vitalidade do corpo. Porque o espírito nós não sabemos a origem. Mas e para definir isso, e por não saber assim, como entender e fazer essa separação, aí vem essa proposta. Uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, se o grande todo for Deus, ele pegou uma partezinha dele e emprestou para um corpo que ele acabou de criar. E para todos os outros corpos que vieram depois dele. E assim que esses outros corpos viveram as vidas deles aqui, como nós, voltam ao grande todo. Certo? Essa doutrina tem até um nome. Como que é o nome? Derivada? Não, tem um nome. Politeísmo? Não, não é politeísmo, não. Eu esqueci o nome. Eu estou perguntando se eu não estou lembrando mesmo, não. Como é que chama? Cadê o Delano? Não, não é monoteísmo, tem uma outra palavra. Gente, acho que eu estou ficando velho mesmo. Estou esquecendo as coisas. Panteísmo. Então, a doutrina panteísta é a que alimenta essa crença de que os seres vêm, habitam a Terra, fazem a parte deles aqui, depois voltam e se misturam ao grande todo. É como a gota d'água que fosse isolada do oceano, passasse por um processo, depois voltasse lá. Então, ela se individualiza por um tempo curto, depois volta e perde a individualidade. Nós, espíritos, não perdemos a individualidade. Pelo contrário, o processo de evolução vai firmando e caracterizando cada vez mais a individualidade do espírito. Então, quando o Cristo vem através de Jesus, ele fica mais caracterizado como individualidade. Então ele vem para mostrar que nós somos uma individualidade espiritual e que não temos fim, não teremos fim. Tá? E não passamos pelo processo da morte, como espírito. Repetindo então, o diagnóstico de 6 meses, para nós não vai adiantar nada. Né? Então vamos ficar super tranquilos, vamos? Feliz da vida? De se perguntar para o Francisco, né? São Francisco? O curioso dá o amigo dele lá, chegou, ô irmão Francisco, o que aconteceria se você ficar sabendo que agora que vai morrer amanhã? Amanhã, não é 6 meses não.
Aí ele falou assim, continuaria capinando meu jardim. Mas eu não sou irmão Francisco, né? Pois, mas podemos começar a pensar assim, porque nós precisamos naturalizar isso. Um dia desse eu vi uma foto daquele James Webb, Hum. planeta Terra, na, sei lá, como chama, tipo assim, sei lá, um monte de corpos celestes, não sei como chama. Não estou falando da Via Láctea, não é a Via Láctea, maior que a Via Láctea. Tirou a Via Láctea está dentro desse negócio. Aí o James Webb tirou a foto. A Terra, ela é tipo assim, vamos supor. Daí do você tá, ela é essa letrinha aqui, ó. Ah, essa letra R, Tão pequena. essa letra R, essa letra R. É isso, eu estava assim, não dá nem para ver o planeta Terra. O cara que fez assim no James Webb, então assim, é uma coisa, não é nada. Não, ela é alguma coisa no universo. Tanto é que tem um pontinho. Então, mas se considerar o universo, realmente você representar numa gravura, realmente vai ficar pequeno, né? Por causa da escala. Ele pegou tipo essa. Pegou a Via Láctea e além da Via Láctea, mais alguma. Então, quer dizer, é uma foto muito grande, né? De um espaço muito grande. Então, realmente mas ela existe e nós estamos aqui nela. 8 bilhões de pessoas estamos na Terra. É gente pra caramba. Né? Areia demais. Hã? Hein? Areia demais. Areia demais. Grãozinhos de areia, mas estamos aqui. Bom, alguns espíritos, então, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que a contradição? Resposta: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Facilitaria, né? Se tivesse uma palavra para cada coisa. Mas às vezes uma palavra é usada para várias coisas. E isso confunde. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto e independente da matéria e que conserve a sua individualidade. É a este ser que se chamam igualmente alma. E nesta acepção, pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Certo? Mudou a coisa toda. Quer dizer, confirmou tudo que eles vinham falando até então. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Então aqui vem um ponto que eu acho interessante, que é: os espíritos não sabem tudo. Os espíritos vão desenvolvendo conhecimento e vão tendo cada vez mais conhecimento na medida que eles vão ficando mais evoluídos. Só que os espíritos mais evoluídos, eles têm dificuldade de comunicação conosco. A dificuldade não é deles, não é nossa. Então, eles vão chegar aqui, para eles passarem uma ideia, eles não conseguirão retirar do médium, por exemplo, uma expressão que realmente explique aquilo que eles querem explicar. Vamos imaginar
que eles tenham um título ou um nome específico para cada coisa que eles querem demonstrar. O que eles estão vendo lá. Bom, isso aqui é alma, isso aqui é espírito, isso aqui é princípio vital e centelha anímica, cada um tem um nome, e cada um representa uma coisa bem diferente. Quando chega aqui, a gente dá, às vezes, esses nomes para tudo que tem aqui, que tem alguma semelhança, ou que tem uma semelhança de origem, por exemplo, que é uma origem desconhecida. Então aqui a gente mistura tudo e eles não têm como explicar. Por isso que eles falam lá mais no princípio, que às vezes falta inteligência ainda no ser humano. No bom sentido, inteligência no sentido de desenvolvimento intelectual, para compreender certas coisas. Eles usam expressões de acordo com o próprio entendimento humano, para o homem começar a buscar o conhecimento dessas coisas, até chegar num ponto que ele vai saber fazer uma distinção e, de repente, até criar um nome novo para aquela coisa que estava até então com dois nomes, com dois títulos. Tá? Um dia nós vamos, por exemplo, passar a chamar isso aqui de um outro nome, de cobertura do antebraço. É muito grande, né? Vai complicar, né? Pois é, a manga é melhor. Mas aí manga, aí você vai lembrar que tem uma manga desse tamanho em casa que eu ganhei outro dia. Pois é. Aí tem uma peça hidráulica, né, Geraldo? Tem uma peça que chama manga hidráulica, ou uma ferramenta, ou uma peça de carro. Tem uma manga, que é uma peça. Não, tem manga mesmo. Tem uma peça de carro, parece, eu não sei. Eu até pensei que era uma peça hidráulica. Mas tem uma peça. E deve ter outras coisas aí que dão o nome de manga. Tem manga de porco? Tem manga de porco. Não é manga mesmo. É um lugar, parece, é um lugar onde põem os porcos. Eu acho que tem esse nome também. Então tem vários. Essas denominações aí que vão ser dadas, mas também elas enraizam muito na vaidade. Porque já está escrito o que é isso. Para que vai estar mudando? Não, então. Já tem essência, já tem um ensinamento. Vai se mudando? Tá. Pois é, mas a mudança seria para você entender de que está falando. Porque se eu chegar aqui agora e falar manga, vocês vão lembrar de quê? Um vai lembrar de fruta, vai lembrar da camisa, outro vai lembrar da peça, outro vai lembrar de outra coisa. Certo? E se cada uma dessas coisas tivesse um nome diferente? Entendeu? Eu vi esses do Evangelho dos livros espíritos, falando aí o que é o espírito, né? Isso. Centelha, né? Preparando várias coisas. Eu vejo assim, pelo menos para mim, nada que acrescente a cada introdução, entendeu? Que vai se mudando as nomenclaturas e tudo. Eu acho isso aí muito relevante. Tá, acontece que isso aqui ele está tendo uma visão do ponto de vista externo ao Espiritismo. Ele está trabalhando aqui o que as pessoas fora do Espiritismo, como que as pessoas definem isso. Para nós está claro. Isso, para nós está claro. Nós já temos essa definição, e nesse caso aqui já temos. Agora, quando fica a aparente contradição, é porque vem a explicação de fora. Então, o que ele fala aqui? Ó? Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma. Agora, esses espíritos que definiram dessa forma, não são espíritos espíritas. São espíritos que têm características totalmente diferenciadas em termos de conceito, de aprendizado, talvez tenham um nível de evolução um pouquinho diferente, eles vão definir essas coisas de forma diferente também. E isso cria os conflitos aqui na Terra, porque a ciência vai explicar de outro, os ramos da ciência vão dar nomes. Por exemplo, tem coisa aí que tem nome científico, tem coisa, a mesma coisa, tem um nome popular. Né? Aí qual que a gente usa?
a gente usa o nome popular. Por quê? Manga é mais fácil, né? Aí como é que você ia chamar, por exemplo, você vai falar cloreto de sol, de sal, de sódio, né? É cloreto de sódio, o que que é? É sal. Qual que é mais fácil? Então, sal, pronto. Hein? NaCl, né? A sigla, né? Podia usar a sigla. Ontem uma pessoa me ligou, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu conheci na outra casa, onde eu iniciei no Espiritismo. Ela tem apelido de Pi. Aí eu chamo ela de 3,1416. Certo? Aí a minha neta estava perto, viu eu conversando com ela, falei, ó, 3,1416. Aí todo mundo ficou me olhando assim, né? Olha, como é isso, né? Aí eu falei, eu olhei para minha neta e falei, você sabe, não sabe? Ela falou, sei, é Pi. É. Entendeu? Então é assim, as coisas confundem assim. Bom, é a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Entendeu? Então, a gente pode separar assim, eles não estavam envolvidos com os conceitos trazidos para o Espiritismo. Eles estavam ainda envolvidos com os conceitos que eles desenvolveram, com o aprendizado que eles tiveram durante a vida terrestre, que não tinha talvez nenhuma ligação com religião, por exemplo, ou com nenhuma filosofia voltada para a religião. Então, por isso, esses conflitos todos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Mas a multidão de mal-entendidos e discussões tem o lado positivo, porque é o que gera aprendizado, conhecimento, curiosidade para você buscar outras formas de entendimento, né? E aí você vai aprendendo, você vai buscando. Aí, bom, onde que eu vou achar uma explicação sobre isso? Aí você vai no dicionário. Chega lá, abre o dicionário, você vê lá uma palavra, você vai achar um monte de sinônimos, né? Ou seja, um monte de outras palavras que significam aquela palavra que você está buscando. Se você for curioso e tiver tempo, que a gente não está tendo ultimamente, né? Mas se tiver um tempinho, você vai pegar cada palavra daquela lá e vai ver no dicionário e vai achar outras significações dela que não estão ali. Não é assim? Aí você vai achando. Quando a interpretação geral foi sugerida para mesmo posto não havia esse conhecimento do que estava sendo feito, né? Sim. Pelas pessoas lá que talvez não tivessem esse conhecimento necessário do que é. Como se possível imaginar-se apenas espírito e vislumbrar que quem colocou que alma é espírito é porque não tinha esse conhecimento necessário. Sacou? Entendeu? Então, no caso, é espírito. Quem colocou que era alma, era a mesma coisa que espírito, ele não tinha as informações necessárias para chegar ao que era espírito. O cara que falou que alma era espírito, era, sei lá, não era espírito, não era não sei o quê, era um espírito que não tinha nenhuma ligação com o que essa ser o espiritismo. Acho que foi isso que falou, não foi? Não, o espiritismo é originário do espírito. Não. De espírito. Ele desenvolveu a palavra alma, mais tem sido, sei lá, quantos milhões já, sei lá, quanto tempo atrás, ele não tinha essa... Não tinha ligação entre uma coisa e outra até então. Porque a alma é muito usada na Igreja Católica até hoje, é mais usado a alma. Alma do outro mundo,
alma penada, alma isso, alma aquilo, mas tudo isso estava se referindo ao que o Espiritismo chama de espírito. Mas os espíritos que definiram assim, eles viram isso. Entendeu? Eles viram. Então, o que eles viram, o que eles se sentiram, eles passaram para nós. Então, a alma é um conceito ultrapassado, então. Não. Um conceito atualizado seria espírito. Mas aí vem uma outra coisa, então, para complicar um pouquinho mais, porque quando ele fala de alma, ele está falando do espírito encarnado. E quando ele fala de espírito, ele está falando da alma desencarnada. Entendeu? Então, vamos para frente? Melhor ficar só na alma, só no espírito, né? Bom, isso decorre, então, como ele fala aqui, da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entender quanto às palavras. Lá na parte da introdução da doutrina espírita, vai falar um pouco mais ainda sobre, já falou, né? Sobre a palavra alma. Tá? Aí tem uma questão da origem das palavras. Algumas palavras, né? Teve a linguagem aí, né? Vem lá o hebraico, o aramaico, o grego, depois o latim, não sei quem nasceu primeiro, mas essas línguas todas vieram se juntando, se misturando e surgindo umas das outras, e cada uma que foi surgindo depois foi pegando partes da outra língua para formar a sua linguagem, e aí você vem aqui, perispírito, vem do latim, do grego peri, que significa em torno, e espírito pode vir lá do próprio latim mesmo, que significa espírito, significa espírito. Aí se juntou um pedacinho de grego e um pedacinho de latim e formou uma palavra. Ainda tem isso também. E tem uma complexidade na nossa língua. Exatamente. Isso mesmo. É uma confusão. Por isso a dificuldade que a gente tem para entender nesse sentido. Ok? Que pensar da teoria da alma? Eles estão querendo complicar minha vida aqui. Essa aí é a 140. Essa é a 140. Da 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Tá ou não tá? Pois é, mas é para a gente entender bem claramente, fazer a separação direitinho. Entendeu? É para a gente falar, não, chegar com... Não, isso aqui não tem nada a ver, não. Continuo com o outro conceito. Mas quando eu continuo com o outro conceito, ele já está clarinho para mim, está divididinho. Eu falo, bom, então eu sou o espírito. Eu tenho um corpo físico. Tenho entre esse corpo físico e eu, espírito, um corpo espiritual, que eu chamo de perispírito. Né? Aí, bom, então para mim está separadinho assim. Quando o meu corpo físico morrer, porque tem a vitalidade própria e ela vai acabar, quando ele morrer, eu vou desligar desse corpo. Mas eu tenho vitalidade própria também. Só que a do corpo acaba, a minha não. Eu vou continuar vivo. Então, se eu vou continuar vivo, o que custa eu continuar capinando o meu jardim sabendo que eu vou morrer amanhã? Ou seja, que o meu corpo vai morrer amanhã. Entendeu? Tudo isso é para a gente chegar a essa conclusão de matar a morte. A gente está querendo, o Espiritismo está matando a morte. E está desenvolvendo a imortalidade do Espírito. Para chegar nesse ponto, abre uma série de discussões em torno do assunto para a gente fixar um conhecimento em torno disso. Um conhecimento mais específico, mais físico, mais fixo. Né? Então, que pensar da teoria da alma subdividida
em tantas partes quanto são os músculos. Você sabe quantos músculos nós temos, Graça? Não? Alguém sabe quantos músculos nós temos no corpo? Um punhado, né? Eu não lembro, não. Eu não tenho isso aqui, não. Aquele que fala da maravilha do corpo humano, eu acho que ele fala quantos músculos tem. Mas é claro que não vou lembrar. Então, nós temos um monte de músculos. Então, cada músculo seria uma alma. Sempre de 600 a 600. Então, nós seríamos ou teríamos 660 almas. Aí você fala assim, bom, que coisa mais sem sentido, né? Não, não. Quantas células tem num corpo? Células. trilhões. 37 trilhões. 37 trilhões? Então, nós, espírito, comandamos 37 trilhões de princípios inteligentes que estão em evolução para chegar à condição de alma e espírito. Entendeu? Então já nem é músculo, não. É célula. Porque as células são vivas. Então, se elas são vivas, se elas são seres orgânicos, elas têm uma vida espiritual própria. Quando a célula morre, a parte da essência dessa célula sobrevive e vai virar uma outra coisa que eu não me atrevo a achar que nome que é, o que é não. Mas vai virar uma outra coisa porque ela vai continuar. É o princípio inteligente que o Leon Denis chamou de alma e que dorme na pedra, e que sonha no vegetal, e que agita no animal, e que acorda no homem. Entenderam? Então, esses princípios são quanto mesmo? 37 trilhões de seres vivos. Tudo vivo. Complicou um tiquinho mais ou não? Mas só para a gente fazer a distinção. Esses seres fazem parte do universo, fazem parte da criação e fazem parte da continuidade da criação. É a parte principal, porque são acumuladores de conhecimento e que, na medida que vão vivendo as experiências, vão acumulando esses conhecimentos, passando para uma fase um pouquinho mais adiantada, para acumular novos conhecimentos, e mais novos, até se tornarem, se individualizarem cada vez mais, para chegar nos seres maiores e começar a ser princípio inteligente mais individualizado de um ser específico, de um animal, por exemplo, irracional, e até chegar no animal racional, que somos nós. E é aí que a individualização vai se caracterizando e se confirmando cada vez mais em nós. Então agora nós temos uma ideia clara da individualização do espírito que nós somos. Então eu sou espírito. Eu tenho o corpo. O corpo morre, perde a vitalidade dele. Eu saio desse corpo e continuo vivo. E se eu continuo vivo, 6 meses. Não é? É aí que queria chegar. Era isso. Ok? Então tá. E olha que eles nem responderam ainda, nós já respondemos por eles, tá vendo? Desse jeito. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Certo? Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Por quê? O fluido vital é o que vai alimentar o princípio vital, a vitalidade dos corpos orgânicos. Mas ele não é o princípio inteligente que anima esses corpos. Porque o princípio inteligente é inteligência. Ele dá um nível de inteligência aos seres orgânicos, que vai se manifestar através da sensibilidade que cada ser orgânico tem.
Aí você vai ver planta mudando a posição para buscar o sol. Todo efeito tem causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente, né? Então, por que a planta, aquela minha plantinha, né? Aquela menina ali cuidou dela para mim, está lá em casa na janela, né? Aí ela muda a posição de acordo com a posição do sol, de acordo com o sol bate nela. Tem outras plantas, umas murcham de repente por alguma razão. Aí você vai lá e coloca uma aguinha nela, ela levanta direitinho. Ah, ah. Isso. Entendeu? Então, isso já é uma manifestação de um tipo de inteligência que tem ali. Certo? E os animais? Olha o que se tem. Já se ouve dizer que cachorro também é gente. É. Já se ouve dizer que cachorro também é gente. Pegou um tubarão preso assim, né? O cara vou tirar o tubarão daqui para não morrer. Sacou? O cara pegou, tá? O cara tirou o tubarão daqui. O cara tá levando o tubarão dentro da água, assim, o tubarão foi grego. Matou. Sim. Agora, né? Ele devia ter usado o raciocínio dele, inteligência dele, mas assim, vou usar uma rede, vou usar uma... Então, mas aí foi falha de quem? Foi falha do homem, do ser mais inteligente, né? Porque o homem está quantos milênios na frente do tubarão, por exemplo? Então é ele que tinha que raciocinar, certo? Lembra aquela história do cara que foi procurar saber lá sobre Deus, né? Se Deus existia ou não, né? E aí começa e vai procurar um, procura outro, para saber se Deus existia, até que chegou num e falou com ele, não, Deus existe, mostrou para ele, explicou, convenceu, clareou para ele, ele ficou feliz da vida, porque ele entendeu que Deus existia. E sai pela rua feliz da vida, cantando, porque Deus existia. E que Deus estava em todas as coisas. E ele saiu muito animado, né? Aí de repente ele vê um homem montado num animal, gritando, sai da frente. E ele, feliz da vida, porque Deus existe, bom, Deus existe, está em todas as coisas, ele está também naquele animal e continuou no meio da rua, o animal vem, passa em cima dele e acaba com ele. Aí ele é levado lá para o João 23, ali no pronto-socorro, todo quebrado, todo estragado, daí uns dias o outro, o sábio, foi lá visitá-lo. E não voou nele porque ele estava todo quebrado. Né? Pai, você falou uma mentira para mim, Deus não existe nada. Você falou que Deus existe, que tem todas as coisas. E Deus, por que Deus então não estava naquele animal lá e deixou ele fazer o que ele fez comigo? Aí o sábio falou comigo, mas Deus estava na voz que dizia, sai da frente. Entendeu? Então, eu precisava ter a inteligência, ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, para entender a mensagem, como ela chegou. É uma forma de comunicação no mesmo nível de inteligência dos homens. Então, os homens precisam entender essa mensagem. Os animais não. Alguns animais, depois de treinados, entendem e sabem que quando é que tem que parar, quando ele pode ou não pode fazer certas coisas. Mas demora, ele tem que ser ensinado, e dependendo da situação, ele não respeita não. O homem já deveria saber disso, e respeitar isso, porque nós estamos muitos milhares de anos na frente dos animais, né? Bom, isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Ficou claro? Então, o espírito não vai se dividir. O espírito é o comandante. Ele comanda
toda uma estrutura. Ele é o rei que tem um reinado. Esse reinado, no reinado, ele tem os seus comandados. Eles fazem por ele. Ele é um. Mas o reinado dele vai se subdividindo de uma forma hierárquica até atingir a grande coletividade. Mas essa grande coletividade, toda ela é também individualidade. Não é? Na Umbanda, eles falam tem lá o grande, lá o orixá, né? Na Umbanda, o orixá, o grande orixá lá é Jesus. Tá? A Umbanda tem as 7 linhas. Então, as 7 linhas estão subordinadas ao da primeira linha, que é o maior, que é atribuído a Jesus. Certo? Aí divide em 7. Cada uma das 7 divide em mais 7. Então, cada uma das 7 lideranças se divide em mais 7 lideranças. Então, você já tem 49 lideranças. Cada uma das 49 lideranças vão se dividir em mais 7 e em mais 7 e vai ampliando até chegar na grande coletividade. A partir daí, a gente perde esse controle, essa conta. Mas as lideranças principais têm um controle, têm um número e têm uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia tem o comando que cada comandante de cada linha dessa manda para o seu grupo de afinidade lá no sentido hierárquico. Então, se cada um tem lá os 7 comandados dele, ele vai mandar para cada um deles que vão se subdividir e passar para os outros, até atingir as pontas. O nosso sistema nervoso é comandado por 2 centros, né? O coronário e o frontal. Esses 2 centros, o coronário recebe as ordens espirituais, as ordens do espírito. Ele vai passar essas ordens para o frontal. E o frontal vai distribuir para todos os outros centros vitais, os mais importantes. Eles vão utilizar essa energia que eles comandam para distribuir para todas as pontas nervosas de cada canto do corpo. Certo? E tudo isso é imediato. Então, tem uma origem, tem uma liderança principal. Mas cada um tem a sua especialidade. Cada um tem o ambiente que ele vai comandar. Aí os orientais chamam de chakras, por exemplo, né? São 7 chakras. Cada um dos chakras tem um comando para determinados órgãos do corpo que estão ligados a ele. Quando ele recebe um comando que vem da central, ele vai mandar esse comando para os órgãos que estão ligados a ele através das glândulas. Então, as glândulas têm uma produção de hormônios que vão envolver especificamente o órgão que está relacionado com aquele tipo de pensamento que veio para esse centro. Não vai atingir a todos direto, a não ser em algumas situações. Mas muitas vezes, situação específica, ele vai atingir a um órgão que está diretamente relacionado com a situação. Certo? Isso no corpo humano, nos comandos do corpo humano. Então, é muita coisa. Agora, é muita organização para a gente entender, para entender a vida, para entender a nossa vida, entender a importância da nossa vida, para entender que é tão importante a vida que ela não pode acabar. Então, ela não vai acabar. Então, pode trazer o diagnóstico de 6 meses que todo mundo aqui vai aceitar. Ou não? Nem minuto aqui, olha.
só para o 140A. Não obstante, há espíritos que deram esta definição. Aí os espíritos respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, por que alguns espíritos continuam dando as definições deles? Porque ainda ignoram a realidade daquilo. Por que nós temos dificuldade para entender o próprio cristianismo que a gente está estudando há tanto tempo? Porque nós ignoramos o cristianismo ainda. Né? Nós ainda estamos nessa condição aqui. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então a gente lê, mas não entende. Não aceita, não quer entender, não quer aceitar, porque para aceitar eu vou ter que mudar. E para mudar de acordo com a orientação cristã, eu vou ter que mudar um monte de comportamento e fazer uma revolução na minha vida. Eu não quero fazer isso ainda, então eu fico e termino a reunião. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos pela presença, pela oportunidade, né? E vamos agradecer a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais, a esse amigo que deve ter uma paciência com a gente aqui, né? Mas é uma paciência positiva, boa, porque para a gente aprender, né? Então, certamente eles nos ajudam no aprendizado e isso vai ser bom para nós. E sendo bom para nós, nós vamos levar esse bom para outras pessoas através dos nossos comportamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós agradecemos Jesus amigo e todos os amigos espirituais que por aqui passaram nesta noite. Agradecemos pela presença, pela proteção, pela instrução, pela oportunidade que nos ofereceram de estarmos em sintonia com eles e eles conosco, para que possamos aprender, compreender e levar para colocar em prática. Obrigado, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por este momento, pelas pessoas que a conduzem, pela nossa direção material, pela direção espiritual e por todos aqueles nossos irmãos, especialmente os da casa, que estão passando por alguma dificuldade na área da saúde. Estou lembrando das dores, por exemplo, e muitos outros que estão passando por essas dificuldades. O nosso abraço, a nossa saudade aos nossos amigos e irmãos já desencarnados e a certeza de que todos estão vivos, que estamos vivos em comunhão e a qualquer momento estaremos nos encontrando e resolvendo as nossas saudades. Que o teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja.